Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais debate e informação para você, né? Sempre neste horário da 1h30 da tarde, uma tradição da discussão política e do debate aprofundado dos temas, dos assuntos importantes que formam aqui a pauta das cidades, da região metropolitana, meio ambiente, transporte, educação, a saúde, segurança pública, os temas do nosso dia a dia, não é? E, claro, espaço sempre aberto para a discussão e para o debate dos temas e assuntos que formam a pauta nacional também, né? Surgiu uma nova pesquisa aí da CNT, Confederação Nacional do Transportes, com o Instituto MDA e subiu a aprovação do governo do presidente Bolsonaro. A gente vai falar um pouco sobre isso ao longo do programa e vai dar, claro, uma atenção especial ao aniversário 488 anos de fundação da Vila de São Vicente, né? Conseguimos, depois de muito debate, muita troca de agendas aí, conseguimos acertar aqui e o prefeito Pedro Gouveia participa com a gente nesta edição para falar muito sobre a cidade, para falar sobre as questões importantes que envolvem aí São Vicente, para falar da ponte, né? Parece que a coisa realmente está definitivamente, ou será definitivamente resolvida, a ponte dos Barreiros, enfim. E, claro, para falar também sobre a área da saúde, a gente conta aqui com prazer à minha esquerda aqui com o Augusto Capô de Casa, diretor da Santa Casa da Misericórdia de Santos, que marcou lá um gol de placa, não é? Quando na inauguração do novo pronto-socorro teve a presença extremamente importante, é claro, do presidente da República, Jair Bolsonaro. Tudo bem, Augusto? Prazer recebê-lo, parabéns à gestão da Santa Casa, né? Ao provedor Ariovaldo, a toda a direção da Santa Casa, pelo hospital que foi inaugurado, realmente, pelo pronto-socorro que foi inaugurado, realmente um belíssimo investimento foi feito ali, todo mundo está presente, médicos, enfim, especialmente, né? Fizeram muitos elogios e, claro, a gente é leigo, mas sente ali que é um equipamento de primeira qualidade. Prazer revê-lo, tudo bem? Tudo ótimo, Botona, obrigado pelo convite, quero deixar aqui um abraço a todos os munícipes de São Vicente, não é? Aniversário de São Vicente, Sim. Sempre uma data importante, a primeira cidade do país. Pedro Gouveia, que prestigiou a presença do Jair Bolsonaro no último dia 10, na inauguração do pronto-socorro. Muita gente precisa saber, a Santa Casa tinha um pronto-socorro particular, que atende convênios e particulares, e que há 30 anos estava no segundo andar. Não era um local adequado, não tinha um espaço adequado. E com a parceria com a Prefeitura Municipal de Santos, houve uma inversão, nós cedemos uma outra área para o SUS e naquele espaço nós conseguimos implantar um pronto-socorro muito moderno, adequado, com toda a infraestrutura, que vai atender a todos os convênios, ao convênio Santa Casa e o SUS, dando a retaguarda no outro espaço que nós também reformamos todo e com a brilhante presença, não é, do presidente da República. Lembrando que a Santa Casa, o último presidente foi em 1945, Getúlio Vargas, inaugurou o prédio principal e nós, no dia 10, tivemos a presença do Pedro Gouveia, que gentilmente foi conhecer as instalações, o presidente Jair Bolsonaro, e tantas autoridades que prestigiaram. Mas acho que hoje a festa de São Vicente, uma cidade que marca sempre pelo pioneirismo, não é? Você tem a encenação de São Vicente, que tem sido uma grande festa, e agora com essa notícia que o governo federal vai ajudar o município vai resolver a ponte lá, né? Resolvendo. Olha, eu me recordo dessa discussão, acho que mais de 15 anos, já discutíamos esse problema da ponte dos Barreiros. Acho que agora cabe ao Pedro Gouveia implantar ali um projeto adequado para integrar cada vez mais a ilha ao continente, a área continental, uma área que precisa de muito investimento, e eu acho que o Pedro tem a sabedoria para construir isso e oferecer à população cada vez mais equipamentos públicos. Muito bem, né? E os nossos parabéns à cidade de São Vicente. Um grande abraço a todos os vicentinos que acompanham a gente. A gente sabe que o programa entra forte em São Vicente, com toda a programação aqui da casa, da TV Santa Cecília. Hoje teremos ao vivo, né, a encenação aqui às 8 da noite, encenação da chegada de Martim Afonso de Souza. E a reprise do Ponto de Vista, então, vai ficar um pouquinho
mais para frente, você que está habituado a acompanhar a reprise às 8 da noite. Pedro Gouveia, prefeito de São Vicente, obrigado por estar conosco, parabéns aqui também a você, a sua gestão, né? E a todos os vicentinos, né? Tudo bem, prefeito? Olá, Edgar Boturão, Augusto Capo de Casa, Marcos Santana, a você que nos assiste e principalmente a todos os vicentinos que hoje está comemorando, né, os 488 anos da primeira cidade do Brasil, com muita alegria, uma comemoração extensa durante essa semana, com muitas inaugurações. Hoje pela manhã tivemos o hasteamento da bandeira, depois, logo em seguida, tivemos a missa e fizemos uma procissão até a prefeitura, onde ali cantamos parabéns com um bolo oferecido às pessoas presentes. E à noite nós teremos a encenação, como você mesmo falou, que será transmitida ao vivo pela Santa Cecília TV, que já faz parte aí do nosso calendário, tradição, uma emissora, né, que tradicionalmente todos os anos está conosco, nos ajudando a divulgar esse belíssimo espetáculo. Então, hoje é um dia muito especial, é uma honra poder estar aqui com você, poder estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que está sendo feito na cidade de São Vicente e principalmente trazer aqui uma palavra de encorajamento, trazer aqui uma palavra de esperança de que São Vicente está no caminho certo. Isso a gente pode afirmar com todas as letras. Muito bem, obrigado ao prefeito por estar conosco. Marcos Santana lá na ponta, atento sempre às redes sociais, às nossas transmissões aqui do Ponto de Vista e a sua participação sempre importante aqui com a gente. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Quero cumprimentar especialmente o Augusto Capo de Casa. Creio que é o primeiro programa que fazemos juntos depois daquele evento com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que o corpo diretivo da Santa Casa deve ser parabenizado, que foi um sinal, uma demonstração clara de prestígio da entidade. Goste-se ou não do presidente da República, a figura pessoal dele, há que se reconhecer que ele é o presidente de todos os brasileiros. Então, ele está ali institucionalmente representando o cargo máximo da nação e essa presença dele certamente vai facilitar a relação, a estreitar a relação da Santa Casa, e não só da Santa Casa, da cidade de Santos com o governo federal. Então, fica aqui os parabéns ao Augusto Capo de Casa, ao provedor Feliciano e os demais corpos diretivos. E eu quero mandar um parabéns também a todos os moradores de São Vicente. O prefeito de São Vicente também está de parabéns pelo seu empenho, seu esforço ali de fazer a cidade um lugar cada vez melhor para os seus moradores. Um dia de festa, um dia de celebração, também um dia de reunir forças para que a cidade continue avançando mais ainda. E você que nos acompanha ao vivo, eu quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pondevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que está acompanhando a reprise, à noite, uma boa noite. Boa noite para você que está sempre com a gente na reprise. O programa ao vivo acaba às 2h30 da tarde, a reprise é sempre às 8 da noite, com exceção desta quarta-feira, né? E a gente sabe que muita coisa pode acontecer na confusa República Brasileira, inclusive a posse, né, o sim da Regina Duarte para a Secretaria Nacional da Cultura. Eu acho que esse sim já aconteceu, né? Ela só está aguardando aí alguns contatos, né, alguns nomes que ela vai, evidentemente, nomear em substituição a outros, é claro, né? E ela vai, me parece, aceitar realmente e vai melhorar a comunicação da classe artística com o governo, do governo com a classe artística também, né? Tá vendo como é bom? Foi bom o presidente Bolsonaro ajudar aqui a cidade, ajudar São Vicente, resolver o problema da ponte. A avaliação dele subiu, tá vendo? Subiu a avaliação São os do Bolsonaro. vicentinos aqui. Vicentinos em apoio ao presidente da República. Hoje a pesquisa da MDA Consult para a CNT, Confederação Nacional dos Transportes, né? 47,8%, 48%, né, dos entrevistados aprovam a gestão Jair Bolsonaro. Anteriormente, em agosto do ano passado, esse percentual era de 41%. 47%, né, estão desaprovando, era 54% praticamente em agosto do ano passado, e 5% não sabem, não responderam, enfim, né. É uma melhora, né? Me parece que se aproxima aí dos 50% de aprovação, já é uma marca interessante. Com certeza tem o peso aí do Vicentino apoiando o presidente, mais do que nunca, né, Pedro Gouveia? Boturão, pode ter certeza que tem o peso do nosso apoio e da nossa torcida, porque o gesto do presidente Jair Bolsonaro
com a cidade de São Vicente foi de uma generosidade incrível. Ele se demonstrou um estadista, se demonstrou um homem que está disposto a governar para todos os brasileiros, independentemente das questões ideológicas e políticas. Prova disso que nós tivemos, né, no momento do primeiro turno, um outro apoio a um outro candidato a presidente. Conversei com ele no dia que ele esteve aqui na Baixada, no dia que nós fomos juntos conhecer as instalações na inauguração do pronto-socorro da Santa Casa, que realmente, Augusto, vocês estão de parabéns, um equipamento de primeira, maravilhoso, talvez o equipamento pronto-socorro hoje mais moderno que a região tem, um dos mais completos aí, uma coisa assim lindíssima de ver. E ao conversar com o presidente, nós falávamos, né, exatamente sobre essa questão da dificuldade, do recurso, e ele, né, de uma maneira assim, se colocando muito à disposição, né, nos ajudou, tem nos ajudado. A gente tem mantido um contato hoje, junto com o governo federal, a gente tem mantido um contato com ele, junto com toda a sua equipe técnica, para que a gente possa, com maior rapidez possível, terminar essa primeira fase da obra. Naquele momento a gente falou sobre a questão, né, do primeiro turno das eleições, que nós apoiamos outras pessoas, falamos da questão do Márcio França, falamos da questão do governo do Estado, de tudo que o governo tirou de São Vicente, os 170 milhões no dia 2 de janeiro de 2019, que foram cancelados, né, claro, que o governo do Estado tirou de São Vicente. Você almoçou com o presidente? Almocei com ele, ficamos uma tarde inteira lá no Forte dos Andrades conversando, e ele se colocou à disposição para a gente tentar resolver algumas outras questões de São Vicente, relacionadas à saúde, relacionadas à questão do Bacia do Cachapuã, que é uma obra que a gente quer fazer, de um financiamento que a gente já tem aprovado, que o governo federal deve mexer agora no orçamento e liberar para os municípios. São 30 milhões que a gente vai poder fazer a obra da Bacia do Cachapuã. Isso é infraestrutura. Também infraestrutura. Foi até o meu primeiro contato com o ministro Gustavo Canuto em março do ano passado, quando nós levamos 2 pleitos junto com a deputada Rosana Vale. Nós fomos lá falar sobre a Bacia do Cachapuã, obras de macrodrenagem na cidade de São Vicente, e falamos também sobre a questão da Ponte dos Barreiros, da Ponte à Tribuna. Naquele momento, o ministro falou que iria avaliar tudo, até que, passado alguns meses, chegou aos ouvidos do presidente, o tema chegou à mesa dele, e ele, de maneira muito rápida, em 10 dias que nós falamos pelo telefone, 15 dias, nós já estávamos assinando o convênio com a Caixa. Já temos o convênio assinado, não temos o dinheiro na conta. Todo mundo pergunta e questiona sobre isso. É bom você explicar isso, né? Porque as pessoas têm dúvida de como é que funciona. Ah, dá para acreditar, vamos só esperar a obra ficar pronta. Não é assim, né? Você tem que licitar, você tem que fazer o projeto. Conforme você vai fazendo, você vai passando para o Ministério, para o Governo Federal, para a Caixa, eles vão aprovando a prestação de contas e aí vão fazendo os repasses dos recursos, gradativamente conforme a obra é feita. Então, projeto executivo contratado. Até o final do mês de janeiro, primeira semana de fevereiro, projeto executivo pronto. Contrato a obra. Iniciada a obra, 90 dias, queremos abrir parcialmente a Ponte dos Barreiros, a Ponte à Tribuna, para que as pessoas possam utilizar pelo menos uma faixa de rolamento da pista no sistema SIGPARE. Dessa forma, a gente começa a trazer a tranquilidade novamente para as pessoas que moram na área continental. Aí, damos sequência fazendo a obra na totalidade. Obra pronta, dentro de 12 meses, a gente tem aí 100% da ponte reformada, reurbanizada, toda reestruturada no sentido de ter segurança para as pessoas utilizarem essa ponte. E aí a vida segue, graças a Deus, problema que não foi causado por mim, é um problema, como o Augusto falou, de 15 anos, mas que coube a gente buscar a solução com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Perfeito, se tudo der certo, então em abril, parcialmente, a ponte abril a gente volta tem a ser acessada. parcialmente a ponte reaberta à população, se tudo ajudar, né, se todas as questões técnicas andarem da forma como a gente tem planejado, abril a gente está com a ponte reaberta aí parcialmente. Você não almoçou com o presidente da República, né? Mas você passou ali por ele, você e o Ariovaldo, evidentemente, né, que é o provedor, né? Falar alguma coisa especial. Outro dia eu estava pensando aqui no programa, eu falei, bom, evidentemente que naquele momento o prefeito de
o prefeito Suman de Guarujá almoçou também Almoçou com o presidente. também, Vocês ele estavam juntos apareceu lá, né? Foi, isso. né? O Pedro almoçou e depois o Paulo Alexandre encontrou-se com ele também na inauguração. Eu falei, já imaginou o que é que se tem a pedir ao presidente da República em termos de baixada, hein, Augusto? Boturão, Olha, a conta é grande, hein? Eu acho que você fez uma observação muito importante. Primeiro, a relação do provedor com o presidente se estreitou bastante. O provedor já tem uma relação muito boa com o Renato Bolsonaro. O grande articulador também de todo esse processo, não sei se no caso do Pedro, mas no caso da Santa Casa, foi o Renato Bolsonaro. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo quando a mãe do Bolsonaro foi operada 2 vezes na Santa Casa, né, recentemente, fez uma cirurgia de quadril, uma cirurgia de hérnia, ela é moradora da região, utilizou o serviço da Santa Casa e acabou criando uma relação. E o provedor teve uma reunião com o presidente, não é? E nessa reunião foram tratados vários assuntos, desde da repactuação do nosso contrato SUS, para que a gente possa atender melhor toda a região da Baixada Santista. Hoje nós temos um contrato, o nosso gestor municipal é o município, existe esta discussão do CROSS, do CISREG, então o provedor conversou muito com o presidente saiu encantado com as obras do SUS, saiu encantado com a estrutura que o provedor implantou na Santa Casa de gestão, na parte administrativa, na parte médica, não é? A valorização dos médicos, houve um entendimento muito claro disso desde o primeiro momento que o provedor assumiu a Santa Casa, a importância de ter o corpo clínico, aqueles que realmente trabalham pela Santa Casa e ter todos os seus quase 6 mil funcionários envolvidos. Né? Eu acho que a maior testemunha do trabalho do provedor Ariovaldo Feliciano são os funcionários que vivem a Santa Casa, os médicos que vivem a Santa Casa, aqueles que realmente trabalham pela Santa Casa e os usuários. Né? Acho que o Pedro é testemunha disso, o equipamento que foi entregue, não só de convênio, mas de SUS, são equipamentos que valorizam o beneficiário. Agora, eu acho que a Baixada Santista está num momento ímpar, viu, Boturão? Eu vou dizer para você que acho que pela primeira vez nós temos um olhar do governo federal mais atento. Pela primeira vez, espero que me surpreendeu, assim, né? me surpreendeu o Bolsonaro entrar em contato com o prefeito, pelo menos o Pedro relatou isso nas entrevistas, o presidente ligar e dizer, quero ajudar aí, o que precisa, vamos resolver. Um problema que atinge milhares de pessoas de forma dura. E aí o presidente tem essa... Então, nós podemos ter críticas, como vamos ter com qualquer governante, mas quando esse governante toma uma postura democrática como essa, republicana, tem que parabenizar. É claro. O Pedro está de parabéns, porque eu tenho certeza que antes do Bolsonaro ligar para o Pedro, ele deve ter ligado para outras pessoas, deve ter perguntado, vou ligar para quem é o Pedro, como é que está a administração lá, está usando o dinheiro certo, porque isso me parece que o Bolsonaro é bem detalhista, criterioso. Então, se o Bolsonaro ligou para o Pedro, tem que parabenizar, porque ele, com certeza, teve boas referências. Isso é fundamental, foi muito bem lembrado pelo Augusto. Né? O presidente da República não ia passar a mão no telefone e ligar para um governante, para um administrador, para um gestor público, para um prefeito que tivesse denúncias de corrupção, tivesse envolvimentos com má gestão do dinheiro público do município, né? Enfim, tivesse com a mão suja, né? Então, evidentemente, isso precisa ser exaltado, viu, prefeito? É claro que foi passado para ele as dificuldades que você encontrou na cidade de São Vicente, quando tomou posse, né? A cidade já disse 1 milhão de vezes aqui, vou repetir, né? Quando o Pedro assumiu em janeiro de 2017, era uma cidade coberta de lixo. Era uma vergonha, né? O vicentino estava envergonhado da cidade. Você tinha lixo espalhado pela cidade inteira, inclusive pelas principais avenidas, até pela orla, né? Era uma coisa inacreditável. Só um exemplo, né, da situação em que estava a cidade, né? E foi passado ao presidente da República, né, o esforço do Pedro, a dedicação aí do prefeito e a gestão feita em São Vicente nesses 3 anos, que evidentemente tentam colocar São Vicente num caminho, numa rota melhor, como já esteve, né, anteriormente, em outros momentos também. Então, acho que foi muito importante, um marco realmente essa visita do presidente, esse convênio aí com a Caixa, né? E a gente fica aguardando as obras começarem, né?
Vamos lá, começar de maneira rápida. Esse foi o pedido dele. Pediu para a gente tratar esse convênio, né, com muita responsabilidade. Faremos isso. Esse é o meu compromisso junto ao presidente. Nós iniciamos aí uma aliança, pode ter certeza que perdurará por muitos anos e por muito tempo. A gente vai continuar, né, buscando recursos no governo federal para ajudar a cidade de São Vicente. Quero me colocar à disposição também para ser um interlocutor, para que a gente consiga outros avanços que não seja só para a cidade de São Vicente. Dessa forma, também assim, de maneira que a gente precisa honrar aqui o Renato Bolsonaro, que o Augusto falou, realmente uma pessoa que, sem interesse político nenhum, todo o tempo ligando, querendo saber, preocupado. Então, dessa forma, a gente, né, pretende construir uma boa relação com o governo federal, até em virtude, Boturão, de hoje a cidade de São Vicente ter plenas condições administrativas para buscar recursos fora. Poderia não ter, né? Exatamente, não tanto tinha no governo do Estado assumiu, né? como no governo federal. Você lembrou de 2017 aqui. 2017, Cadim, que é como se fosse o SPC da pessoa física, que é o SPC da pessoa jurídica, o Cadim. São Vicente tinha 4.501 pendências. Eram contas não pagas, contas atrasadas, eram prestações mal feitas, utilização de recursos para outra finalidade, uma infinidade de problemas que nós ficamos 8 meses debruçados resolvendo. Hoje São Vicente tem, tanto no governo do Estado como no governo federal, portas abertas para buscar recursos na iniciativa privada. Nós estamos fazendo essa parceria para a construção do pronto-socorro sem São Vicente colocar um centavo. E custa dinheiro, né, Augusto? É verdade. Fazer um equipamento de saúde custa não dinheiro. É fácil. São 15, 17 milhões de investimento que será feito pela iniciativa privada para poder entregar para São Vicente, sem São Vicente colocar um centavo, um pronto-socorro, que é numa modalidade de um chamamento que nós fizemos de uma alocação a longo prazo. Com isso, Boturão, a gente mostra que a cidade de São Vicente voltou a ter credibilidade. As pessoas passaram a acreditar em São Vicente. Então as pessoas vêm, investem. Veja o Atacadão, montou uma baita de uma loja em São Vicente, já é uma das maiores lojas da Baixada, vai com certeza se consolidar rapidamente como a segunda maior loja da Baixada. Tudo isso em virtude das pessoas verem que o nosso governo é um governo sério, que tem feito um bom trabalho na cidade. Muito bem, a gente estourou o bloco aqui, vamos para um rápido intervalo. Na volta vamos continuar falando aí de São Vicente, dos projetos e tudo importante que está acontecendo por lá. Afinal de contas, 22 de janeiro, 488 anos da fundação da primeira cidade do Brasil, né? Voltamos já já. Muito bom, sequência aqui do Ponto de Vista, com o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, conosco. Hoje, 22 de janeiro, a cidade comemora 488 anos de fundação. Augusto Capô de Casa participando também, como diretor da Santa Casa. E algumas participações aí com a gente, né, Isso, audiência altamente qualificada. O advogado Joaquim Fernandes acompanha a gente aqui. Saudações alvinegras E da ele Vila lembra Belmiro, aqui, Joaquim Fernandes. Edgar Boturão lembra aqui que hoje 75% da bancada é alvinegra de Parque São Jorge. É verdade. Somos maioria. Ampla maioria. Grande Joaquim. Nem tudo é perfeito, né? Fazer o quê, né? Mais alguma questão? E o Uriel Vilas Boas acompanha a gente aqui. Ele pergunta para o prefeito qual a possibilidade de uma ação conjunta do Condesb em relação a questões regionais como segurança pública, sistema viário, habitacional e outros. O Uriel tem o sonho de que a sociedade toda, que a região toda se una. Eu acho que isso é importante, sem dúvida, em alguns temas, algumas situações, né? São, né, temas aí que são importantíssimos a gente discutir de forma metropolitana. Não tem como a gente fazer uma discussão hoje aqui de saúde se a gente não pensar regionalmente. É lógico que todo mundo, e não tem como, eu como prefeito da cidade de São Vicente, sei disso, mas ao mesmo tempo a gente procura, óbvio, que trabalhar pelos nossos interesses, corrigindo os problemas locais. Mas tem que fazer uma discussão regional quando a gente fala de trânsito, quando a gente fala, né, de uma infinidade de assuntos, quando a gente fala de turismo. Saúde. Né? Saúde. A gente precisa, obviamente, que fazer essa discussão de maneira metropolitana. Mas nós estamos muito longe ainda de conseguir efetivamente resultados metropolitanos significativos para que possam, né, contemplar a região como a gente sonha. Muito bem, eu estou aqui com a colinha, como eu não nego a fonte, né? É o caderno especial aqui do Jornal Tribuna, foi produzido aí pelo time que é comandado pelo Armindo Augusto, né?
E a gente vê aqui uma série de informações sobre a história da cidade de São Vicente, que é muito rica, né? Indiscutivelmente, né? E algo que é importante a gente ressaltar aqui, né? A confiança que coloca aqui a matéria da tribuna sobre o comércio na cidade de São Vicente, né? As pessoas, é impressionante, né, Augusto? Eu não sei, faz tempo que você não vai até lá, ou como é que você tem acompanhado lá São Vicente? Também, de vez em quando eu passo por lá, não é sempre que a gente pode estar em São Vicente, claro, mas o comércio ali no centro de São Vicente é uma coisa impressionante. Olha, eu acho que foi na véspera do Natal, salvo engano, dia 22 ou 23 de dezembro, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas nas ruas. Eu tive que ir até a prefeitura, levei quase 1h20, 1h30. Para estacionar o carro? Não, para chegar na prefeitura. Em razão da quantidade de pessoas, um comércio pujante. Eu acho que o Márcio França teve os seus méritos quando lá atrás criou todo um sistema que irrigou o comércio e ele conseguiu se manter. E aí, acho que os governantes, o Pedro atualmente, conseguem manter esse comércio irrigado. Realmente chama muita atenção. Isso você pode comprovar isso com os valores das locações de lojas naquela região, valores de ponto, que não é mais comum se pagar, mas que em São Vicente ainda se mantém. Acho que se o Pedro puder manter essa pujança, sempre vai ser importante. O comércio é uma alavanca, né, para o município. E tem uma outra informação interessante que comprova essa pujança do comércio de São Vicente, que as Casas Bahia, antes de inaugurar aquela super loja que eles têm na região do ABC, em São Paulo, região metropolitana de São Paulo, a unidade que mais faturava no Brasil inteiro era a unidade de São Vicente da Praça Barão. Era o maior ponto de vendas do Brasil, das Casas Bahia, que é um grande gigante do varejo, né? É uma referência, não tem dúvida, né? O comércio na cidade de São Vicente, ele impressiona todos os dias. É um formigueiro humano, né? É um formigueiro humano, realmente ali. Hoje você dificilmente encontra um ponto, dificilmente você encontra um imóvel vazio. Quando sai uma loja, automaticamente já vem outra. Um comércio popular muito, muito forte, que a gente tem feito alguns investimentos, a gente tem tomado algumas iniciativas junto à Prefeitura, a nossa equipe da Secretaria de Comércio, para que a gente consiga até ampliar aquele pedaço do comércio que é muito aquecido que nós temos, levando o comércio já para outras direções que saiam daquele quadrilátero que nós temos, que realmente acaba assim nos surpreendendo. As datas aí, como Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, essas são datas assim que não dá para comparar com absolutamente nada. Agora, no nosso dia a dia já é um comércio muito forte. O nosso dia a dia impressiona. E aí, quando a gente levanta os números dos últimos anos, a gente percebe que não é um comércio que paralisou, que estagnou. Muito pelo contrário, é um comércio que vem em uma crescente muito grande. Nós temos agora, o seu Alcides assumindo lá a Associação Comercial da cidade. Antes a presidente era a Regina do Carmo. Eles têm um trabalho também maravilhoso em sintonia, em parceria com a prefeitura, que nos possibilita realmente colher os frutos desse comércio forte. E, muito bem lembrado aqui, tudo isso se deu lá atrás, há 20 e poucos anos, quando a área continental, ela teve uma participação muito grande em virtude do transporte, na época que foi o transporte alternativo, e esse transporte ele contribuiu muito, porque ele conseguia colocar a população em lugares onde as pessoas antes não iam, antes não frequentavam. As pessoas pegavam um ônibus intermunicipal, vinham direto para Santos. Com o transporte na cidade municipal, passaram a utilizar o comércio de São Vicente e isso fez uma crescente enorme. A área continental está indo para o mesmo caminho. Se você pega aquele corredor comercial da Ulisses Guimarães, que é a avenida principal do Rio Branco, ali já é um comércio também hoje muito forte, com um fluxo de pessoas muito grande, com lojas grandes já se instalando ali também. Agora, queremos sair do comércio para poder atrair uma nova modalidade de investimentos na cidade. Para isso, colocamos uma lei de uso e ocupação do solo na mão da Câmara, que acredito que no início do ano eles votem, aprovem essa lei e aí a gente vai conseguir trazer um grande desenvolvimento também
para a área continental, para aquelas áreas que a gente pretende trazer empresas, indústrias, que a gente já tem projetos que foram dados entrada na prefeitura para construção de galpões. Tenho certeza que a área continental ela crescerá muito após a aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo. E existe também, muita gente não sabe, claro, né? Mas é público, foi dito publicamente pelo Paulo Mendes, né? Na Câmara de São Vicente. É um projeto acho que já está em desenvolvimento, né? De uma ampliação do shopping Brisa Mar, né? Você veja que o resultado isso é positivo. É muito positivo, né? Para o Grupo Mendes e para os lojistas, evidentemente, né? Se não fosse... Geração de emprego. 5 mil metros a mais, será colocado mais 5 mil metros dentro do shopping Brisa Mar, ampliando o shopping. Isso também é muito importante para o próprio centro. O shopping de São Vicente é um dos shoppings que tem o maior fluxo, maior rotatividade de pessoas. O cinema do shopping Brisa Mar é um caso também de sucesso. Uma das salas que mais tem público é a de São Vicente. Isso é impressionante. São números assim que sempre surpreendem, mas já não é uma novidade. São números que têm atraído muitos investimentos para a cidade de São Vicente. Nesses últimos anos, muitas grandes lojas de marcas grandes de sucesso estão se instalando na cidade de São Vicente. Isso é muito positivo. Melhora a economia do município e gera emprego. São duas coisas que precisam ser fomentadas pelo poder público e a gente está conseguindo atrair esses parceiros. A gente não sabia, viu, Augusto, mas quando o shopping foi construído, o shopping Brisa Mar, o empresário Hermênio Mendes fez questão de deixar um espaço, uma laje, né? Exatamente. Pronta para o caso de o shopping atingir os números que eles julgavam interessantes, né? Já atingiu, já superou, como coloca aqui o prefeito, e o Grupo Mendes agora prepara-se então para essa expansão aí do shopping Brisa Mar. Claro, vai trazer mais lojas, né? Mais atividade comercial, vai gerar mais empregos no centro de São Vicente, o que é muito importante. Pois não, Santana? Prefeito, no final do ano passado houve uma mudança importante no sistema de transporte coletivo de São Vicente. No começo ali aconteceram alguns problemas, uma certa confusão ali para os passageiros. Eu queria saber do senhor o seguinte, hoje, como é que está a situação? Qual a avaliação que o senhor faz das mudanças no transporte coletivo de São Vicente? Um transporte muito mais bem organizado, um transporte moderno, um transporte que ao longo dos próximos anos, a médio prazo, a gente vai ter 100% da frota de todos os ônibus com ar-condicionado. Todos os ônibus hoje têm Wi-Fi, conexão USB para poder carregar celular, monitoramento, biometria, uma passagem extremamente justa. Todos os municípios aí aumentaram agora as suas passagens. São Vicente manteve em R$ 3,50 a tarifa, uma tarifa super justa, correta para a gente poder trabalhar isso. Então, realmente a cidade ganhou com o novo transporte. Tivemos lá no início uma fase de adaptação das pessoas. As pessoas estavam acostumadas com uma determinada linha, estavam acostumadas que não tinham um terminal. Hoje a gente, com a implantação deste novo sistema, óbvio que gradativamente as pessoas estão utilizando esse serviço, conhecendo melhor esse serviço. E hoje os problemas que a gente identificou no comecinho foram sanados e a gente está caminhando aí para deixar super bem ajustadinho o transporte e atender toda a população de uma maneira que haja essa qualidade no atendimento por parte do usuário. O transporte público é uma coisa muito difícil, muito complexa, né, hoje em dia, né? Às vezes houve um reajuste aqui em Santos, as passagens, todo mundo sai gritando, todo mundo sai reclamando, enfim. O Rogério Santos esteve conosco na semana passada, o secretário de governo, explicando que a intenção da prefeitura é dar reajuste zero, né? É lógico. Mas quando você vê as planilhas da empresa, você fala, bom, não tem saída, né? Tem que ser dado realmente esse reajuste para poder empatar a coisa. E se você não faz esse reajuste, a prefeitura tem que colocar esse recurso também. Porque o número de pessoas também diminui, porque tem o Uber hoje concorrendo, tem uma série de situações aí. O número de gratuidades também acaba pressionando a tarifa, né? Também, exatamente, né? 60 anos, né, São Vicente? 60 anos em São Vicente, não paga. 60 anos, a partir de 60 anos, São Vicente não paga. Eu estou perto. Agora, olha que interessante. Eu estou perto de não pagar passagem. É justo?
Não. Você né? pode Então, pagar nós parcela. estamos que começar a discutir isso. Se a discussão da aposentadoria está empurrando a idade para o alto, né, nós temos que começar a pensar. Talvez a redução da tarifa esteja proporcionalmente ligada à quantidade de gratuidade. É lógico. A quantidade de gratuidade Ao tipo... é o número de pessoas que vão Cada usando vez mais menos, né? Sim, porque os valores... Esses dias alguém me disse assim, olha, eu peguei um Uber, paguei R$6. Divide esse Uber por 4 pessoas, por exemplo. Que você tem o formato do Uber... Vai um na frente, 3 atrás. Você tem o Uber, Os caras moram que é próximos, vão mais ou compartilhado. menos É ali. verdade. Vai para a faculdade, vamos Não é voltar. verdade, tal. é lógico. 4 é R$7, R$8, dá R$2 para cada um. Sem dúvida. E aí o cara não pega ônibus. Oh, com certeza. E isso, né, vai fazendo com que essas planilhas peçam esses aumentos, né? Então eu concordo também, as questões de gratuidade, elas foram muito revistas e discutidas na cidade, enquanto nós trabalhávamos na implantação desse novo sistema de transporte. Existiam lá gratuidades que, assim, eram absurdas. E hoje há um controle disso, porque exatamente é o que faz a gente conseguir manter uma tarifa mais baixa. Pois bem, o outro problema que existia, né? Ao final de 2016, o Pedro Gouveia assumiu em janeiro de 2017, era atraso na folha de pagamento, né? O funcionário público não recebia, né? Se não recebe, é ruim para trabalhar, né? Mas evidentemente que todo mundo quer que o funcionário público, além de trabalhar, ofereça um bom serviço à população. Agora, se ele não recebe, fica difícil ele oferecer um serviço bom. Mas nesses 3 anos, as coisas se acomodaram, se ajustaram, né, Pedro? Se ajustaram com muita dificuldade, pode ter certeza disso, Boturão, não tem vida fácil não tem lá. milagre, Eu tenho brincado essa semana de encenação. A encenação, ela conta muito isso, né? Martim Afonso, quando convocado pelo rei em 1530 para poder desbravar os mares, para chegar nessa cidade de São Vicente e ali pregar a paz, pacificar toda aquela situação que existia e fazer com que tivessem, através das ordens manuelinas, né, a instauração de uma vila, né, a fundação de uma vila, ele passou por grandes desafios nesses 2 anos navegando, pode ter certeza. E a gente lá hoje passa grandes desafios navegando no nosso dia dentro da cidade de São Vicente. Não tem nada de dia fácil lá, você pode ter certeza. A gente já abriu o programa aqui falando de problemas que existiam. Agora, graças a Deus, a gente tem um povo guerreiro na cidade de São Vicente, um povo resiliente que não desiste nunca, e a gente não vai desistir da cidade de São Vicente. Cada problema a gente vai trazer uma solução, seja ele da ponte, seja ele da questão dos atrasos de salário. Hoje a gente está com salário em dia, hoje a gente está entrando num período de negociação com os sindicatos, de aumento de salário. O ano passado a nossa boa gestão possibilitou a gente dar um gatilho de 1% para o funcionalismo, isso já fora os períodos de negociação, já tínhamos feito todos os acordos, passaram-se alguns meses, atingimos os índices planejados e pudemos dar esse aumento real para o funcionalismo. Então, a cidade está no caminho certo, a gente tem trabalhado nesse sentido. Lembrando que muitas das contas que nós pagamos a partir de 2017 vinham paralelamente sendo pagas de 2014, 2015, 2016, que não foram pagas pelo outro governo. Então, assim, é muito importante a gente fazer essa avaliação e a gente colocar tudo isso na balança. Diga, Santana. Edgar Boturão, Graziela Camargo acompanha a gente aqui e diz que admira muito o prefeito. Diz ela, pegar uma cidade falida e fazer tantas melhorias não é para qualquer um. A cidade está entrando nos eixos. Agradeço a Graziela aí pelas palavras dela. Um break mais, voltamos já na sequência do Ponto de Vista. É rápido. Muito bem, estamos de volta com o Ponto de Vista e você viu aí a chamada para a transmissão de hoje à noite aqui pela Santa Cecília TV, a partir das 8 da noite, não é? Transmissão ao vivo da encenação da chegada de Martim Afonso a São Vicente, não é? E o prefeito vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje é o espetáculo de encerramento, é isso? Exatamente, hoje é o espetáculo de encerramento. Hoje é o 5º dia, né, de apresentação dessa 38ª edição da encenação da Fundação da Vila de São Vicente. Um espetáculo já consolidado, o maior espetáculo, né, do mundo encenado em areia de praia. Temos lá um elenco de 600 e poucos atores da comunidade que ensaiam cerca de 90, 100 dias aí direto, debaixo de chuva, debaixo de sol.
Eles são, para a gente, o maior patrimônio que nós temos nesse espetáculo. Temos outros artistas convidados, entre eles a Maria Cecília e o Rodolfo, que fazem o casal de Martim Afonso e Ana Pimentel, um casal apaixonado. Temos lá a Marisol Dias, que o talento dela foi descoberto na cidade de São Vicente através de um concurso. Hoje ela está fazendo sucesso aí pelo Brasil. Rick Moreno, Kaique Aguiar. Temos atores aí renomados que também nos ajudam a celebrar essa grande festa de aniversário da cidade com a encenação. E a encenação, ela tem um detalhe que é impressionante, né? Imagina já na 38ª edição. Você tem que contar a mesma história todos os anos de forma diferente. E aí cabe o que nós falávamos aqui agora nos bastidores, né, Marcos Santana, sobre o talento e a criatividade da direção do espetáculo. Que está sob a cargo de quem? Esse ano, a Geissa e a Sabrina são as diretoras. São duas profissionais que eu as conheci já há um grande tempo, são professoras de balé, elas são, né, as responsáveis pela maior companhia de balé que nós temos na região, que é o Balé Jovem de São Vicente. Estão indo agora para Berlim. Então, elas saíram um pouquinho dessa coisa do balé e desde o ano passado, já é o 2º ano que elas assumem a direção geral do espetáculo e estão fazendo lá um espetáculo primoroso, um espetáculo lindíssimo. As pessoas que não tiveram oportunidade ainda de assistir, que não irão hoje, vão poder assistir pela TV Santa Cecília, que tradicionalmente aí sempre nos dá essa força, mostrando esse espetáculo e mostrando um pouquinho daquilo que foi na fundação da cidade de São Vicente, que transformou essa nação maravilhosa que é o Brasil. Já assistiu alguma vez, Augusto, lá em loco? A encenação? Eu já assisti, eu acho que umas 4 vezes em loco, de 4 a 5 vezes. Eu assisti as apresentações, uma ou duas que foram dirigidas pelo Tana Correia e o grande Marquese, né? Marquese que tem uma história tem uma ligação muito forte com a encenação, né? Começou em 82 o Marquese, né? São monstros, né? Marquese, Tana Correia, são monstros aí do teatro. Tana, um grande diretor e que trouxe toda essa questão cênica, né? Mas pela Santa Cecília eu sempre acompanho, porque primeiro uma transmissão difícil, né? Uma transmissão de grande evento, aberto, enfim, uma grande transmissão. Em qualquer lugar do mundo, esse evento não seria só este evento, é uma grande proporção, né? E uma transmissão como essa, a mesma coisa. Turão, eu queria roubar 2 minutos. Eu recebi agora uma mensagem de um amigo, o Renato, o André, que está assistindo o programa, e mandou aqui uma mensagem. Saiu uma matéria na Folha de São Paulo hoje criticando o Renato Bolsonaro, de que ele estaria indicando ou intermediando auxílio do governo federal a alguns municípios. Aí eu fui ler os municípios, né? E eu acho que a Baixada Santista precisa parar. E a Folha de São Paulo, ela talvez não conheça a região e faz um comentário como esse. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Você sabe por que o interior do estado de São Paulo cresceu? Como cresceu? Superou cidades como Campinas, Sorocaba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto. Sabe por que cresceram? Pedregulho Sorocaba é uma cidade minúscula, próxima a Campinas. Deve ter aeroporto. Porque tem até aeroporto, porque teve governadores que olharam com outros olhos o interior. A Baixada Santista sofreu, nos últimos anos, eu não vou usar a palavra descaso, porque seria muito forte, mas um esquecimento muito grande. E o Vale do Ribeira é uma das regiões mais pobres do Brasil, não é mais pobre só do estado de São Paulo. O Vale do Ribeira sofre com enchentes, com falta de estrutura, falta com retaguarda de saúde. E aí eu fui ler as cidades que, eventualmente, o Bolsonaro, o Renato Bolsonaro, possa ter ajudado. Eu li lá Pariquera-Açu. Pariquera-Açu. É uma cidade que precisa de investimentos. E foi esquecida pelo governo do estado e, creio eu, que nunca foi lembrada pelo governo federal. Então, quando você tem a oportunidade, e é natural, se o meu irmão é presidente da República, é lógico que eu vou levar demandas para ele. E se está aqui a demanda da Ponte dos Barreiros. Só
quem não sabe ou quem tem má fé, só tem essas duas possibilidades. Ou não conhece, fala pelo desconhecimento, pela ignorância, ou tem má fé. Só uma pessoa dessa pode criticar o governo interferir num imbróglio. A ponte é do Estado, o Estado, de certa maneira, não assumia essa responsabilidade. A matéria, inclusive, cita isso aqui, né? Queria empurrar essa responsabilidade para o município. O município de São Vicente deve ter estas e tantas outras necessidades. E aí o governo federal vem e diz, não, vamos acabar com esse infortúnio. Porque hoje essa situação tem trazido um infortúnio muito grande para os moradores de São Vicente. A matéria só coloca só erra aqui. Parabéns ao Renato Bolsonaro, que vem sendo um porta-voz da Baixada Santista e um porta-voz do Vale do Ribeira para o governo federal. Porque se a gente não tiver alguém defendendo a nossa região, vai ficar realmente difícil. E quando existe alguém, recebe críticas. O Norte e Nordeste, principalmente o Nordeste, sempre foi mais valorizado em verbas e investimentos. Seja em pontes, as bancadas seja do por Nordeste, causa das bancadas. É natural. Elas têm uma participação mais efetiva, têm uma quantidade maior. Parabéns ao Renato Bolsonaro, que tem levado ao presidente da República as demandas da Baixada Santista, que precisa de ajuda. Nós não conseguimos uma ponte ligando Santos ao Guarujá. Nunca. Não conseguimos uma ponte. Não é um problema só do Estado, não é um problema só do município, é um problema federal. É uma vergonha. Você me desculpe o desabafo. Não, eu acho que você porque fala quando bem, tem alguém que ajuda, os caras criticam. Quando não ajuda, critica. Quando ajuda, critica, então realmente Mas não faz. Tem alguma coisa por trás aí, viu? Tem alguma coisa por trás. Deixa eu só colocar aí para você responder. Então, essa matéria cita a sua parte. Essa matéria tem em São Vicente, DNA. por exemplo. Se você for olhar, essa matéria tem DNA. Pode ter certeza. Em São Vicente, por exemplo, o Renato Bolsonaro teria, como diz a matéria aqui, atuado em meio a um jogo de empurra. Não foi isso que aconteceu. Entre a Prefeitura e o governo do Estado sobre quem deveria custear as obras de recuperação da Ponte dos Barreiros, que liga as áreas continental à área insular da cidade de São Vicente, né? A ponte corria risco de colapso, foi interditada por determinação da justiça e tal, não sei o quê. O impasse sobre quem refinanciaria as obras acabou graças a Renato Bolsonaro, enfim, que atuou junto ao presidente. Realmente, o Pedro, inclusive, citou aqui, assumiu aqui, que houve a intermediação do Renato Bolsonaro, ainda bem que houve, como disse aqui o Augusto Capô de Casa. Agora, não houve jogo de empurra. O Pedro deixou isso claro aqui há mais de um ano e meio que o Pedro fala de jogo. Não, e não foi jogo de empurra. Foi um jogo sujo do Estado com o município de São Vicente. E uma demonstração do presidente Bolsonaro de um gesto de grandeza para cuidar, não é da cidade de São Vicente, é do povo brasileiro. Ou quem mora na região, quem mora lá no Vale do Ribeira não é brasileiro. É americano. Não é brasileiro. Tem que deixar a Baixada Santista e o Vale do Ribeira esquecido. Quando a gente tem alguém que olha pela Baixada, pelo Vale, a gente vai aqui, pelo amor de Deus, né? Uma matéria Pedro, muita totalmente gente acha que a ponte é do município. A gente precisa deixar claro que a ponte não é do município. O Estado tem responsabilidade direta. Se há esse problema do Estado, eu acho que ficou resolvido. Fosse a ponte do município ou fosse a ponte do Estado. Pô, a ponte é importante para 150 mil moradores da área continental. É verdade. A ponte afeta o fluxo de veículos de Praia Grande, de Cubatão e até de Santos. Fosse a ponte do município, o Estado tinha obrigação de colaborar e de financiar, fazer um financiamento. Só para a gente com metade do valor. Só para a gente poder falar aqui, porque essa semana... Eu concordo plenamente, você tem razão. Independente de quem é a propriedade. Lógico. Essa semana teve um pronunciamento aí muito infeliz também por parte da MTU, tal. Daqui a pouco eles querem que a gente faça o VLT para eles. Não duvido que eles empurrem esse abacaxi para a gente. Mas São Vicente é a célula máter, é a mãe. A gente tem coração bom, a gente não guarda mágoa, não. A única coisa que a gente tem é boa memória. Então, que isso fique registrado. Mas veja só, vamos aqui, pensar numa coisa. O governo do Estado diz que nos ajudou com 4 milhões. Ainda não mandou documentação nenhuma pra gente, para esses 4 milhões. Só de alimentação escolar, Augusto,
a gente paga 3 milhões para colocar alimentação escolar nos colégios do Estado. Se amanhã eu quiser cancelar o convênio, o Estado vai ter que gastar esses 3 milhões com alimentação escolar. Nós só assumimos isso aí porque cada um dos meninos que estuda em cada uma das escolas do Estado são vicentinos, são filhos de gente que moram na cidade. Administrar... Merece o seu respeito. A administração é coisa séria, não é jogo de empurra, não. Isso é irresponsabilidade do governo do Estado. Estamos lá pagando convênio, fazendo a alimentação das escolas do Estado, com uma alimentação muito melhor do que era quando o Estado fazia, pode ter certeza disso, e todo ano a gente coloca lá 3 milhões e pouco em alimentação escolar. E aí vem o governo do Estado querer aqui dizer que está ajudando, que está fazendo a ponte, que o governo federal está ajudando. Está ajudando nada, o governo do federal matou no peito e fez a obra na totalidade. A obra da ponte hoje, quem está custeando é o governo federal, não é o governo do Estado. É bom deixar claro que não houve ilegalidade nenhuma, não é? Nessa Mas intermediação a matéria do Renato diz Bolsonaro. isso. Né? Não, ele está trabalhando em prol informalmente na região que ele mora. Intermediário. Isso é natural. A Folha de São Paulo me perguntou quem pagou a passagem do Renato Bolsonaro. Renato Bolsonaro não tem telefone. Ele faz contato por telefone, fala, tive aqui, vi um problema na cidade de São Vicente, tive aqui em Pariquera, teve um problema de uma ponte também. É lógico, se você pegar informalmente você fala e faz chegar o problema em quem de direito. Se você listar os municípios, o Vale do Ribeira, todos nós sabemos aqui, o Vale do Ribeira ficou abandonado pelo governo do Estado décadas. Verdade. Décadas. O Vale do Ribeira ficou abandonado pelo governo do Estado décadas. Camarada mora lá, ele é irmão do presidente. Aí você vai ver, olha... arrumou 257 mil reais para uma ponte, arrumou R$1 milhão para pavimentação. Quer dizer, não é que o cara arrumou, ele passa a ser um parlamentar sem mandato. E não pode ser candidato a nada. E não pode ser candidato a nada. E o presidente falou isso. Falou, é verdade. Olha, quem está ajudando aí os municípios é o Renato, ele não pode ser candidato. Nós temos que parar com essa hipocrisia. Quando é para criticar, é para criticar. O camarada faz um vídeo querendo imitar um ministro do Hitler, tem que tomar porrada. Agora, quando você tem alguém que está preocupado com a região que ele mora, e porque ele tem uma relação mais próxima, ele tem que usar isso. Da mesma forma como os nossos deputados participam dessa maneira, ligando. Olha, eu preciso que você atenda no seu caso, a Rosana Vale, teve a participação dela importante. É lógico. Não é verdade? Essa é a função do parlamentar. Agora, se nós temos um parlamentar sem mandato, mas temos um interlocutor, por que não aceitar esse tipo de ajuda? Qual é a ajuda? Olha, precisa ajudar lá a Ponte dos Barreiros. Os vicentinos estão sofrendo, as pessoas estão sofrendo. Nós não estamos falando de um problema qualquer, nós estamos falando de uma situação muito pontual. Então, eu quero parabenizar o Pedro, e um pouco antes, como eu disse, para o presidente ligar, é porque tem a confiança. Ele sabe que o dinheiro vai ser bem gasto, que vai ser bem utilizado e que, sem dúvida nenhuma, os munícipes da área continental de São Vicente e aqueles que se utilizam da ponte vão poder, em breve, acho que em abril já começa a parte dela. Se Deus quiser, parabéns, em abril a gente já está com ela aberta parcialmente. E outra coisa, né? Claro que faz parte da imprensa livre a fiscalização dos atos do governo. Evidentemente, da prefeitura, do governo do Estado e da presidência da República. É óbvio. Se você tem alguma denúncia, né, de alguma ilegalidade envolvendo a atuação do Renato Bolsonaro, evidentemente que isso precisa ser apurado, claro. Mas não é denúncia nenhuma, não é coisa nenhuma. Ele fez uma ligação direta, resolveu o problema, envolveu a Rosana Vale, né? Através da Rosana Vale foi feito aí o convênio com a assinatura da Caixa, do prefeito, e a obra vai sair do papel. É uma situação em que a gente tinha uma gravidade envolvendo... Testemunha. Foi testemunha. E qual é o problema dele ser testemunha? Não podia ser testemunha? Pelo amor de Deus. Tudo bem. A matéria que deixa dúvidas aí, sem dúvida nenhuma. Agora, o dia que houver alguma denúncia contra o Renato Bolsonaro, de algum envolvimento, de que ele tenha feito algo ilícito, tá certo?
aí realmente é algo a se preocupar, é algo para se fiscalizar, né, e para se acompanhar de perto essa situação. Prefeito, prazer recebê-lo aqui. Mais uma vez, os parabéns aqui do ponto de vista a todos os vicentinos, que a cidade continue crescendo, viu, o que a gente deseja. Vamos lá, agradeço muito o convite, principalmente, né, repito aqui, num dia muito especial, que é o aniversário da cidade. Fiz questão de estar aqui com você no seu programa, muito. Que sempre abre esse espaço para a gente falar da cidade de São Vicente. Deixar aqui uma palavra de esperança, uma palavra de carinho a todos os vicentinos. Dizer que São Vicente hoje está no caminho certo, demos a volta por cima e vamos continuar trabalhando por uma cidade melhor. Beijo grande no coração de todos vocês e viva São Vicente. Viva São Vicente, obrigado Augusto também pela participação importante, viu? Viva obrigado. Santa Casa também, sempre. Parabéns ao Pedro Gouveia, parabéns a você, Vicentino, ao Calunga, né? Calunga. Parabéns, um feliz aniversário. Marcos Santana sempre com a gente aqui, nós estamos ao vivo com você de segunda a sexta-feira, você sabe, 1h30 da tarde, aqui pela Santa Cecília TV, e a reprise às 8 da noite, com a exceção de hoje, quarta-feira, quando a TV vai transmitir ao vivo, a partir das 8 horas, a encenação da chegada de Martim Afonso de Souza, direto lá da Praia da Biquinha, tá certo? A Biquinha que pegou fogo, mas está funcionando de novo já também, tá certo? Obrigado, gente. Tchau.